Oi, pessoal, eu me chamo Fernanda e você está no canal Episódios da Fê. Nesse canal eu busco trazer a epilepsia de maneira mais leve possível e estigma é uma coisa que está longe de passar aqui, graças a Deus. Esse canal é para informar. O vídeo de hoje vai ser bem diferente, vocês podem ver que não tem fundo nenhum, aliás, eu coloquei um fundinho aqui na edição, mas não terá vinheta, não terá nada. Por quê? Ele é especial esse vídeo, afinal, eu gostaria de compartilhar com vocês no começo desse ano, no começo desse mês, em janeiro, eu recebi na minha casa este livro, A Cor Púrpura da Epilepsia, do autor Carlos Escomazon. Carlos, muito obrigada pelo seu carinho, mais uma vez por ter enviado até a minha casa esse livro. Esse livro, gente, foi algo que eu li numa sentada, de verdade. Para não mentir, estava muito tarde, eu já estava na metade do livro e eu falei, putz, amanhã eu termino. E no dia seguinte eu terminei. Então, assim, é um livro maravilhoso. Cada página conversou comigo e eu confesso que eu estou bem receosa para gravar, para contar um pouco sobre esse livro, porque, como eu já disse, cada palavra desse livro eu me identifiquei. O Carlos, gente, ele tinha epilepsia e ele era um candidato cirúrgico e ele fez a cirurgia e ele sarou. E o Carlos, ele tá constantemente aqui no meu canal, sempre deixando um comentário, um ou outro, e é algo que me admirou muito, porque quantas pessoas podem ter feito a cirurgia e ter esquecido o seu passado, ter deixado lá atrás, sabe? O Carlos não, o Carlos continua acompanhando, então elogio não apenas o trabalho maravilhoso que ele fez, contando um pouco da história dele, contando a história dele, como continuar acompanhando sobre a doença, tá se atualizando. Sinceramente, se fosse eu, de verdade, eu não sei se eu teria essa disciplina. Eu tô sendo bem sincera com vocês. Então, algo muito admirável mesmo. Parabéns, Carlos, duplamente pelo livro e por essa humildade, podemos chamar assim, por esse interesse em permanecer. Talvez se eu tivesse epilepsia, eu não sei se eu permaneceria tendo esse interesse, até porque muita coisa que você relatou neste livro eu também vivi. Eu pedi a permissão do Carlos para que eu pudesse ler alguns trechos desse livro. E é aquilo que eu falei, gente, eu tô... Muita coisa, ó. Eu imaginei que eu fosse chorar na hora que eu fosse ler algumas coisas desse livro. Foi o VNS, tá? É o VNS que ligou. Não é vontade de chorar, não, tá? Tá bom, não tem que ficar mentindo. Mas assim, quantas vezes, né, uma das partes aqui que o Carlos falou foi assim, eu pensava, quantas vezes assim falaram, parentes diziam pra ele assim, parentes e amigos falavam assim, mas o Machado de Assis tinha epilepsia, né? Eu já fiz vídeo aqui contando sobre o Machado de Assis e inúmeras outras pessoas que têm epilepsia, famosos, etc. E aí ele pensava assim, o que me adianta saber dessa gente toda se o meu problema continua? Né? Realmente, o que me adianta? Eu também pensei a mesma coisa, mas talvez para ajudar assim, falar assim, olha, um gênio desse tinha epilepsia, mas isso não vai mudar a minha história. Mas é para poder dar um up, sabe? Mas eu entendo muito o que ele sente, porque eu também sinto. E você sabe, gente, que ele contou uma outra coisa também, que ele diz, de repente eu abro os olhos e recebo a sentença, você teve uma convulsão. E foi bem forte. E aqui ele começa a contar como ele se sentiu. A gente volta com o corpo extremamente dolorido, com a cabeça explodindo. E o pior de tudo são os olhares, né? Eu não tenho mais crises convulsivas, mas eu me lembrei. Eu me lembrei de momentos assim. E eu falei que eu ia chorar. Eu não consigo gravar sem chorar, gente, de verdade. É doloroso. Só quem tem epilepsia entende isso que eu tô falando. Só quem tem. Eu não me envergonho, não. Sabe por quê? Eu vou colocar esse vídeo no ar. Sabe por quê? Porque as pessoas que não têm epilepsia precisam saber que dói. Ela teve uma convulsão. Aquele olhar, assim, vai acudir, sabe? Não vá ficar julgando. Não vá ficar falando que, né, a pessoa
né, a desinformação que infelizmente predomina até hoje por falta de diálogo. Não faça isso. Aí ele também fala sobre a questão dos efeitos colaterais dos remédios, que poderiam incluir, no caso dele, tremedeira nas mãos, transtornos de humor, dificuldade para estudar e ler devido à sonolência e até falar meio enrolado, parecendo bêbado. Essa questão de falar meio enrolado nunca aconteceu comigo, mas essa questão da falta de concentração acontece comigo até hoje. E acredito que não seja apenas dos efeitos colaterais das medicações, mas também da epilepsia em si, né? E ele também comenta que ele já tinha adotado o hábito de anotar em blocos, etc., informações importantes, né? Eu tenho agenda, tá ali no meu quarto, eu anoto tudo também, tudo, todos. Para vocês terem ideia, eu tinha que buscar remédio e não anotei na agenda, esqueci. E aí, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, e agora, né? Tive que remarcar, porque se eu não anotar na agenda, eu realmente, infelizmente, perco. E com o Carlos não era diferente. Outra coisa também que eu achei muito importante, tem muitas coisas nesse livro, mas com a autorização do Carlos, estou lendo alguns trechos aqui. Foi uma parte aqui também que ele diz assim, cruza Gardenal, grita o garoto. Os olhares da gurizada voltavam então para o ponteiro direito. Daí o fulano, que eu vou falar, tá? Que avança com a bola nos pés pela lateral do campinho. O fulano era um guri querido e craque no futebol, mas o apelido Gardenal o definia no colégio. Ele era o cara que tinha disritmia, essa palavra terrível com que se referiam antigamente, a epilepsia. O Carlos passou a ser o soneca, rótulo que acompanhou até o ensino médio, né? Bastou alguém falar que eu estava sempre com cara de sono, tal como o anão da história da Branca de Neve, e o novo apelido vingou entre os colegas. Ou seja, a sonolência é um efeito colateral da epilepsia. E aí, ele vivia com sono, alguém falou, o soneca pegou até o ensino médio. Eu já ouvi piada de Gardenal. E aí, outra coisa que me machucou também. Eu duvido que você, que tem epilepsia, você nunca ouviu uma piada desse tipo também. Ou você não precisa nem ter a doença, você já ouviu alguém fazendo uma piada com outra pessoa. Não só do Gardenal. Aqui na minha casa, quando eu desci, tem aquele aparelho elíptico, né? Eles fizeram uma... Como é que fala? Ai, gente, eu tô esquecendo das coisas. Mas tipo um trocadilho com a palavra. Eu vou deixar escrito pra vocês como está escrito elíptico, né? E colocar epilético, sabe? Eu fiquei triste, mas eu fiquei brava. Eu falei assim, qual que é o problema? Eu não sei quem foi que escreveu, mas eu falei pra quem tava ali. Eu falei assim, isso é preconceito. Eu falei, qual que é o problema? Por que que escreveu epilético se é elíptico? Eu falei assim, tá aqui, ó, uma forma explícita de preconceito. Achei um absurdo. Ninguém, né, ninguém se pronunciou. Também não sei se foram aquelas pessoas que estavam ali, às vezes nem eram, né? Mas eu sempre falo, vocês sabem disso, mas tá aí. Ou já tomou seu Gardenal hoje, que foi já o que eu ouvi. Só que eu também, eu não deixei quieta. Eu falei, não tomei ainda, porque qual que é o problema? Eu tenho epilepsia. A pessoa ficou sem reação. Eu tenho certeza que essa pessoa nunca mais fez esse tipo de piada. Então, assim, ele conta muitas coisas e ele conta todo o processo dele de exames que ele fez até chegar à cirurgia, e ali também foram partes que eu precisei parar, respirar, colocar pra fora, chorar, porque eu passei por tudo aquilo, sabe? Eu passei por tudo aquilo, só que infelizmente eu não sou candidata cirúrgica, né? Infelizmente. Eu tenho que agradecer a Deus, porque eu utilizo o VNS, que é o estimulador neuromodular, e que me ajuda bastante com a redução das crises, mas não sarei, né? Infelizmente, reduziram as minhas crises, mas eu não estou zerada das crises, infelizmente. Eu ainda não posso dirigir, não posso pegar um carro e ter a minha autonomia. Eu ainda tomo os remédios, eu ainda tenho os efeitos colaterais deles, eu ainda fico fora do mercado de trabalho quando eu quero ir para a área privada. Eu só consigo na área pública. Eu ainda, quando eu falo que eu tenho epilepsia, as pessoas ainda olham com aquele olhar estigmatizantes. Enfim, eu ainda vivo a realidade da epilepsia e o Carlos
Graças a Deus, que bom, Carlos, que você conseguiu fazer a cirurgia e sarar. E como eu já disse mais uma vez, me admira muito você continuar acompanhando o mundo da epilepsia. Ele também conta que ele passou num concurso público e na hora da admissão, ele foi sincero, assim como eu também sou, honesta e conto a realidade. E parece assim que a médica, ela ficou meio ressabiada, né? Mas no fim, aqui ó, preconceito explícito. A médica, ele falou então que ele estava sem crise de ausência e sem convulsões. No dia agendado, ele foi ao órgão municipal para avaliação médica para admissão no cargo, onde ele foi entrevistado por uma pneumologista. Essa parte eu vou ler, gente. Quando mencionei a ela o meu passado com epilepsia, neurocirurgia, a conversa mudou de rumo. A médica me encaminhou ao psiquiatra da equipe, que após breve conversa comigo deu parecer positivo. Ainda insatisfeita, a pneumologista requisitou uma radiografia do meu pulmão. Ao olhar as imagens do exame, ela não precisou de muito tempo para sentenciar: tens uma mancha branca no pulmão, pode estar com tuberculose. Pânico instalado. Apavorado com o diagnóstico, recorri ao pneumologista que tratava minha asma. Ele olhou a radiografia e foi logo tranquilizando: a mancha é de uma bronquite mal cicatrizada. Fica tranquilo. No dia seguinte, mesmo aceitando o atestado do colega pneumologista, a médica reafirmou que não poderia me aprovar em função da epilepsia. Naquele momento eu tive a certeza de que ela estava decidida a me vetar, embora não houvesse razão para isso. Enfim, gente, daí ele conta também que ela acabou sendo vítima de preconceito e etc. Mas aconteceu alguma coisa, eu não lembro, que eu já não me recordo mais, né? Eu li esse livro no começo de janeiro, tô no final de janeiro e já não me recordo. Vou deixar um suspense para vocês, então, para saber o que aconteceu. Mas, enfim, aconteceu alguma coisa que pouco tempo depois a pneumologista ficou constrangida e informou que a junta havia finalmente liberado a posse no cargo. O que aconteceu, não me lembro mais, mas vai ficar aqui como um gostinho para deixar uma água na boca, né? Para vocês ficarem com vontade de ler. E outra coisa também que eu achei bem importante, na verdade muitas coisas importantes, mas também que eu marquei para trazer aqui para vocês no canal, aqui no canal do YouTube, onde ele diz assim: a exclusão da pessoa com epilepsia é ainda hoje uma forma de homens e mulheres ditos normais não serem obrigados a assistir aos chocantes episódios das crises convulsivas. É triste constatar que até há pouco tempo ainda se costumava queimar a roupa que a pessoa trajava ao sofrer uma convulsão, como forma de acabar com o mal. Uma mulher hoje com 38 anos e que, assim como o pai sofre de epilepsia, fez este relato, abre aspas: eu me lembro da minha infância, quando meu pai morreu. Ele tinha epilepsia, não fazia tratamento e não se cuidava. Nunca saiu da minha cabeça a imagem da minha mãe queimando as roupas dele, que ninguém quis porque diziam que tinha epilepsia. Porque diziam que a epilepsia pega. Hoje não fico pensando como ser humano por falta de informação. Não, desculpa, informações pega. Hoje fico pensando como o ser humano, por falta de informações, é capaz de fazer o outro sofrer, né? E vocês sabem, gente, e aí aquele comenta da Cassidy Megan também, né? Ele também fala sobre a questão do isolamento social, do quanto nós nos sentimos isolados da sociedade, né? E o quanto faz sentido a cor roxa, a flor lavanda para as pessoas com epilepsia. E ele também diz: vem sofrendo ao mesmo tempo uma desumanização, que é quando achamos que exames apurados, máquinas complexas, tecnologias certeiras poderiam substituir a acolhida da presença humana. Não podem, não acolhem, não substituem. E o livro que acabamos de ler é exemplo cabal disso. Continuamos, no fundo, as mesmas pessoas habitadas pelas mesmas angústias e carências. O desamparo. Gente doída precisa de gente, sempre e desde sempre. Essa é uma das finalizações desse livro do Carlos. Como eu disse, esse livro me fez chorar. Eu já esqueci grande parte dele, por isso que eu fiz várias anotações, ó, se vocês forem ver, ó,
Os livros que eu leio, eu preciso fazer isso, porque eu esqueço das coisas, né? Como eu já fiz um livro que irá, um vídeo que irá brevemente ao ar sobre a Dory, que eu não quero dar spoiler, mas já dei aqui, não quero falar muito. Mas enfim, gente, esse é um livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que vale muito a pena vocês terem na casa de vocês. O Carlos, ele é muito acessível, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, aliás, eu vou deixar já no começo do vídeo, vou deixar agora também, para que se vocês tiverem interesse, vocês chamá-lo no Instagram. Carlos, muito obrigada mais uma vez por esse grande presente que tanto conversou comigo, que me fez chorar aqui no canal, mas é porque eu me identifiquei demais com a sua história e que eu acredito que muitas pessoas que têm epilepsia também se identificarão. Vale muito a pena você adquirir esse livro. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixa aquele like, camarada, se inscreve aqui no meu canal, compartilha essa informação. Se você se identificou com alguma coisa que eu disse, deixa aqui embaixo também nos comentários para me ajudar e ajudar quem estiver assistindo esse vídeo para passar a informação, certo? A gente se vê então na semana que vem. Um beijo bem carinhoso para você que assistiu o vídeo até aqui e até lá. Carlos, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Né, o livro. E eu, ai, que droga, tá caindo aqui.